Olá para todo mundo, eu sou a Venice e eu tô aqui para fazer o nosso segundo episódio do Rosa dos Ventos. Hoje num formato um pouco mais enxuto. O episódio anterior, antes das festas de Natal e Ano Novo, foi em formato de entrevista, foi com o professor Francisco Aquino, que é climatologista. Hoje a gente vai fazer no formato de explicação de algum ponto, né, relacionado com meio ambiente e tecnologia. Então hoje a gente vai fazer o formato Rosa dos Ventos Explica, que vai ser um dos formatos que esse programa vai ter, como eu expliquei no vídeo introdutório. Então, hoje a gente tem no Rosa dos Ventos Explica as origens da agenda ambiental global, tendo como ênfase, né, a importância de se ter uma visão holística sobre essa temática, tá? Sobre essa agenda. Então, assim, contextualizando historicamente, né, esse movimento vai ter início lá na década de 50, né, 1950, nos Estados Unidos, né, que foi onde apareceram os primeiros estudos de impacto ambiental que foram feitos devido a grandes obras estatais que foram feitas na época. Esses estudos eles não tinham um caráter ambiental propriamente dito, pois a questão ambiental na época era visto como um segmento, né? Não era ligada à sistematização do conhecimento da natureza. Esses empreendimentos, então, eles eram defendidos sob os aspectos sociais, né, como geração de emprego e crescimento desenfreado das cidades e sem nenhum tipo de organização do espaço urbano. As perdas ambientais, né, e as alternativas sociais não eram levadas em consideração naquele momento. E a realidade do pós-guerra, né, no metade do século XX, né, quando o processo de urbanização realmente se ampliou, né, em nível mundial, acabou deixando clara a necessidade de tentar entender melhor a relação entre a sociedade e a natureza. Porque, devido a todos esses fatos, a ciência do final do século XIX e de boa parte do século XX acabou privilegiando a compartimentação do saber em grandes áreas, dificultando o conhecimento holístico, que é aquele conhecimento onde tudo se integra, né? Onde a gente, nessa situação, vai ver o ambiente junto com a sociedade e o espaço. Então, o saber específico, né, era muito valorizado nesse período, em detrimento do conhecimento integrado, que é o conhecimento holístico. A sociedade contemporânea, naquele período, então, ampliou muito o domínio dela sobre a natureza, né? Avançou em termos tecnológicos de forma bastante eficiente devido a vários fatores históricos que estavam acontecendo simultâneo e acabou crescendo muito demograficamente e se urbanizando muito. Isso acabou afastando ainda mais, né, a sociedade da natureza, que naquele momento começou a dar os seus primeiros sinais de esgotamento. Continuando, então, no ano de 1962, então, é quando a gente vai ter um marco verdadeiro vamos dizer assim, desse movimento ambiental. O ano é 1962 e ele vai ser marcado, então, pela preocupação com o ambiente pelo livro da Rachel Carson, né, que se chamou Primavera Silenciosa, que expunha, na época, os perigos do uso indiscriminado de pesticidas, que são os DDTs. Esse livro teve uma grande repercussão na época, né, na opinião pública, né, levando o Senado, né, na época, inclusive, a proibir quase que totalmente o uso do DDT nos Estados Unidos. Ainda hoje, né, são encontrados altos teores desses pesticidas em organismos marinhos. A Rachel Carson é considerada a mãe, né, do movimento ambientalista. Ela escreveu diversos livros na área dela, que era biologia marinha. Ela era bióloga marinha e ambientalista também. Ela começou a ter esse interesse, na verdade, a partir de 1945, né, relacionado com os DDTs, que é um inseticida incolor e insípido, né, o que a levou a escrever vários ensaios, né, alertando sobre os danos ambientais que o uso desses pesticidas poderiam ter. Embora, na época, né, muitos editores não tenham nenhum interesse nesse trabalho da Rachel Carson.
Tá? A década de 1950 abriu o caminho para mais sucesso para ela, ela é uma precursora nesse movimento ambientalista. É interessante a gente salientar que ela era uma mulher, né, com curso superior, né, na época ela era professora também. Da biografia dela, o que se sabe é que ela tentou fazer mestrado, doutorado, mas na época isso era muito difícil, né, até por causa da crise econômica, na época dela, né, que ela se formou, mas aí depois ela recebeu vários títulos honorários de doutora, né. Ela publicou um livro muito importante, que foi o que tirou ela de várias dificuldades financeiras, porque ela tinha uma família bem pobre, que é The Sea Around Us, de 1951, que teve entre os mais vendidos do New York Times por 86 semanas. Nos últimos anos, então, a Rachel Carson concentrou seus esforços, né, contra o uso dos pesticidas, hidrocarbonetos clorados e organos fosforados. Os perigos dos pesticidas foram uma obsessão, então, no final da vida da Rachel Carson, que morreu em 1964 de um câncer de mama. Então, aqui, introduzindo, né, no momento que a gente introduz, o primeiro momento que a gente tem esse movimento ambientalista, que é a partir do Primavera Silenciosa da Rachel Carson, a gente vai ter uma sequência de fatos históricos que vão levar a gente até o momento em que a gente está agora no movimento ambientalista e na agenda, né, de sustentabilidade, né? Em 1968, então, ocorreram 3 encontros internacionais que foram fundamentais para a gente delinear uma estratégia para controlar os problemas ambientais que já estavam surgindo na época. Em abril, em Roma, né, pessoas de diversos países, 10 países, entre cientistas, educadores, funcionários do governo, industriais, se encontraram com o objetivo, né, de discutir os dilemas atuais e futuros do homem. Esse encontro foi chamado de Clube de Roma, né, e aconteceu em 1968. Em setembro do mesmo ano, na Unesco, a Unesco promoveu lá em Paris a Conferência sobre a Conservação e Uso Racional dos Recursos da Biosfera. Na Assembleia das Nações Unidas, nesse mesmo ano, que é o terceiro evento de 68, né, foi decidida a realização, né, foi quando foi decidida a realização, em 1972, da Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, que é a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Em 1972, então, durante a Conferência de Estocolmo, surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Na Declaração de Estocolmo, que vem da Conferência de Estocolmo, tem 109 itens do plano de ação, que representaram o primeiro esforço da comunidade internacional para lidar com os problemas ambientais de caráter global. Como consequência desse evento, né, que também veio do planejamento que aconteceu todo dentro da Declaração de Estocolmo, em 1983 foi criada a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, composta por 21 países membros da ONU e presidida pela primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, com o objetivo de pesquisar, né, a degradação ambiental do planeta por 5 anos para ver como é que estaria, né, e dar um parecer de como estaria a situação ambiental até aquele momento. O relatório trouxe a discussão de 2 conceitos fundamentais que a gente usa até hoje: o de desenvolvimento sustentável e o de uma nova ordem econômica mundial, que seria extremamente necessária. Já naquela época, a percepção já existia disso. Segundo o relatório de Brundtland, né, que é o relatório que aconteceu nessa comissão, o desenvolvimento sustentável é definido como um processo de mudança, no qual a exploração de recursos, a orientação de investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional tem que estar de acordo com as necessidades atuais e também futuras. Não pode-se usar os recursos como se não houvesse amanhã. Já a nova ordem econômica mundial, que também foi determinada dentro da Conferência de Estocolmo, dentro da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, né,
é expressa pelas declarações, né, de que as formas tradicionais e a soberania nacional são desafiadas pela realidade da interdependência econômica e ecológica, e que as fronteiras nacionais se tornaram tênues, pois políticas antes consideradas exclusivamente assunto nacional têm hoje impacto sobre as bases ecológicas do desenvolvimento e da sobrevivência de outras nações. O relatório de Brundtland, então, veio a se tornar um guia, né, para a preparação de uma agenda global, com a convenção da Rio 92, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, e é um marco também, né, na história do movimento ambientalista. Na época, né, o secretário-geral da Conferência de Estocolmo, que se chama Maurice Strong, é francês, disse que o desenvolvimento sustentável só seria alcançado, né, só seria atingido com os seguintes critérios, né? Equidade social, então a gente vê como é importante considerar o desenvolvimento sustentável como uma base, né? Também para uma sociedade mais justa, né? Com menos desigualdades, eficiência econômica e muita prudência ecológica. Então esse é o tripé, né? Que vai dar embasamento para a agenda sustentável: equidade social, eficiência econômica e prudência ecológica. Agora, vamos falar um pouco dessa visão holística, então. Agora que a gente conhece um pouco da história do movimento ambientalista, a gente já entendeu que ele começou a partir da questão do livro, né, e da percepção da Rachel Carson sobre o uso indiscriminado de DDTs, né, as conferências que aconteceram no ano de 1968, que foram extremamente importantes, a Conferência de Estocolmo em 1972, a Conferência da ONU em 1983 e também a ECO 92 no Rio de Janeiro, né? Então, esses movimentos deram... a ECO 92 fez surgir a Agenda 21, né? Que também é um documento extremamente importante para o movimento ambientalista, né, é usado até hoje como embasamento para o movimento ambientalista, e a gente teve também essa questão da percepção, de que a gente tinha a ciência, né, fragmentada e não sendo valorizada no sentido holístico, que tinha uma percepção global das coisas, que tinha que ter uma percepção, nesse caso, associando o movimento ambiental, né, à sociedade, que eles não podiam ser separados e desagregados. Nessa questão, então, o estudo da paisagem integrada, né, o estudo da paisagem, a paisagem é o que a gente vê, né, na sociedade, a integração da sociedade e da natureza sob a superfície terrestre, ela tem também um embasamento histórico, né, que forçava, né, de certa forma, por fora, essa situação de ver as coisas como um todo, né? A gente começa com o naturalismo de Humboldt, né, e a sistematização do conhecimento do espaço de Ritter. Então, o que acontece? A gente chama esse processo de Humboldt e Ritter de naturalismo e sistematização do princípio da analogia, onde no naturalismo, né, a gente precisa observar toda a realidade pela experiência, ou seja, a gente tem que ter uma experiência no local, né? Tem que ter contato com aquilo, né? E o indivíduo é determinado pelo ambiente e também pela hereditariedade. A gente vê aqui uma raiz, né, do darwinismo acontecendo. Na época, então, né, do Humboldt e Ritter, que é final do século XIX, a gente utilizava, então, a sistematização. Todos os estudos deviam relacionar o homem com a natureza, né? Esse é o princípio do naturalismo do Humboldt. E o princípio da analogia, onde a gente tem que estudar a Terra comparando as diferentes paisagens, ou seja, no momento em que tu consegue fazer uma análise comparativa, tu consegue ver as necessidades diferentes que cada local vai ter. Um segundo movimento que aconteceu a partir da década de 60 é a paisagem dinâmica de Bertrand. Esse movimento observava a paisagem como uma coisa em movimento, que não era fixa, que não era constante e que está sempre mudando, e que essa mudança também precisa ser observada. Então,
pela paisagem dinâmica, né, uma porção do espaço caracterizado por uma dinâmica estável e integrada, ou seja, homogênea, a gente vai ter que observar essa homogeneidade entre elementos bióticos, abióticos e antrópicos, e essa conjuntura, né, de elementos fazendo com que a paisagem esteja em constante dinâmica, se movimentando. E por fim, a gente tem a teoria geossistêmica, né, do Sochava, 1973, que vem da escola russa, né, do naturalismo russo. Os geossistemas, ou seja, a natureza geossistêmica, parte do princípio que o estudo da natureza, né, vai ser feito através de conjuntos paisagísticos. Então, você vai ter alguns blocos, né, de paisagem para ser observada, que vão interagir um bloco com o outro, né? Eles vão ter trocas entre eles e vão ser chamados de geômeros, cada um deles. Então, aqui a gente teve um fechamento dessa questão da visão holística, ou seja, a gente já tem, através da história, a ciência tentando forçar, né, de certa forma, essa visão holística, porém, a sociedade não tinha essa percepção e cada vez fragmentava mais isso por necessidade de usar a natureza. Ela tentava afastar as coisas para ter uma justificativa, né, de uso dessa natureza. Tudo isso leva a gente para o planejamento ambiental, então, né, que vai surgir a partir desse uso indevido, né, e indiscriminado dos recursos naturais. Esse planejamento ambiental, ele vai precisar responder ao desenvolvimento tecnológico que está acontecendo. A gente não tem como separar uma coisa da outra, né? Onde o mundo está praticamente puramente só materialista, né, e está esquecendo do bem-estar social. Se a gente perceber, né, a colocação do Maurice Strong, que eu falei um pouco antes, o planejamento ambiental é fundamental para a conservação da natureza, mas também é uma ferramenta indispensável, né, institucional, que tem que ter leis, planos diretores para cidades, projetos participativos e instrumentos políticos. O planejamento ambiental, então, é um instrumento dirigido a planejar e programar o uso do território. E as atividades produtivas, o ordenamento da ocupação humana, né, que é a organização, como a sociedade se organiza sobre o território, o desenvolvimento da sociedade de forma sustentada, visando a proteção da qualidade do meio ambiente, tem que ser fundamentais dentro de um planejamento de governo, né? Porque o bem-estar social vai estar associado a isso. A conscientização ambiental, né, e essas análises integradas, né, que a gente está vendo do espaço geográfico, são então requisitos fundamentais na elaboração de um planejamento ecologicamente coerente e que se preocupe com a sociedade. O estudo da paisagem, da diversidade geológica e biológica, né, é sustentado por uma abordagem então integradora com a sociedade. E a premissa para a compreensão da estrutura e funcionamento de qualquer ambiente. Tá? Agora, para seguir, assim, vamos dizer assim, a gente vai falar um pouco então das técnicas do negacionismo relacionado com isso. Quando a gente pensa na Agenda 21, né, e no nosso futuro comum, que são documentos que saíram das conferências da Cúpula da Terra da ONU no Rio de Janeiro, falando especificamente do capítulo 17, que trata da integração da gestão sustentável do ambiente, né? Eles são documentos que desenvolveram o conceito de sustentabilidade. A compreensão individual de geodiversidade e biodiversidade, ou seja, geodiversidade, a diversidade geológica da crosta terrestre e a biodiversidade, o que cobre ela, flora e fauna, né, e como elas interagem, são primordiais para a gente não ter prejuízo econômico, né, que vão ser as ferramentas da gestão ambiental. No momento que você consegue falar de prejuízo econômico, né, e social, você consegue fazer uma gestão mais eficiente e convencer as pessoas de uma melhor maneira. O monitoramento dos ambientes, então, é fundamental para a gestão de recursos, porque é quando tu apresenta para as pessoas, né, essas comparações, por exemplo, que são ditas, né, entre paisagens, entre o que está saudável e o que não está, o que está esgotado e o que não está.
E a gente, para conseguir chegar nessa gestão da natureza e ter uma sociedade um pouco mais... uma equidade social um pouco mais equilibrada, né, a gente não pode ter pessoas negando as coisas que estão acontecendo. O negacionismo só vai fazer a gente ter perdas econômicas o tempo inteiro, porque, como a gente viu, eles estão linkados, sociedade e natureza, e a perda natural, ela é uma perda social também. Dessa forma, então, a gente tem que aprender a desmistificar, né, essas falácias que tomam conta das redes sociais, principalmente na questão climática, né, e também na questão política. A gente vê que isso tem acontecido com muita frequência, né. Então, o que a gente vai falar um pouco agora é do trabalho de um cientista e pesquisador que ele aplica muito ele usa muitas redes sociais, na verdade, para ensinar as pessoas a como entender o negacionismo e rebater o negacionismo. Então, a gente vai começar falando, então, do tio irritadiço aqui, né, ou o Cranky Uncle, né, que é um personagem, né, ele é a criação do cientista do clima e físico, doutor em ciência cognitiva e cartunista John Cook, né, que usa desenho animado e humor, né, e um pensamento crítico para expor as técnicas enganosas de negação da ciência e construir resiliência pública contra a desinformação. Para explicar por que, como algumas pessoas rejeitam, né, as evidências científicas, o Cook criou um personagem que é o tio irritado, o tio irritadiço, né, que é aquele membro da família que todos nós temos, né, que pensa que mais que sabe que os cientistas do mundo inteiro e que está sempre tentando usar a irracionalidade para justificar as suas descrenças ou as suas teorias falsas. O John Cook, ele criou, então, o Manual da Teoria da Conspiração, né, que a gente vai ver um pouquinho dele agora nos próximos slides, tá? Então, deixa eu só subir aqui para eu continuar acompanhando o que eu estou fazendo. A gente sabe, então, né, que as conspirações elas são reais, né, por causa de documentos internos da indústria, né, investigação governamental e de delatores também. Eles acabam nos dizendo que existem algumas conspirações. É verdade, algumas existem, mas elas têm provas, né? A gente chega a saber que elas existem porque elas têm provas. Mas as teorias da conspiração, elas persistem, mesmo quando não possui evidência. Então, essas teorias geralmente não acompanham a realidade, não resistindo a debates e apresentação de provas, não tem nada disso, né? Mas mesmo assim, elas seguem se alistrando como umas ervas daninhas, né? Principalmente pelas redes sociais, hoje em dia, né? As falácias, as fake news e teorias conspiratórias, elas afastam as pessoas do engajamento. E isso é muito prejudicial para a sociedade de diversos aspectos. Ele vai afastar as pessoas do engajamento, por exemplo, político e do engajamento ambiental, por exemplo. Porque a pessoa vai parar de acreditar naquilo, então ela cada vez vai se engajar menos. E no momento que isso se espalha, cada vez mais pessoas se afastam disso. Então, elas são muito prejudiciais, sim, para a sociedade. Uma das questões, por exemplo, do meio ambiente é a negação da mudança climática. E outra questão, por exemplo, que pode prejudicar muito a sociedade é um voto mal decidido devido a fake news e a teorias de conspiração e etc. Então a gente tem que estar preparado para rebater isso nas redes sociais. E eu vou tentar me dedicar um pouco nesses programas que eu vou estar sozinha, que eu vou estar solo, para falar um pouco sobre isso sempre e levando o trabalho do John Cook, que ele faz questão que as pessoas espalhem da melhor maneira possível, tá? O pensamento conspiratório ele vai ser sempre hipercético, né, em relação a toda informação que não favoreça teorias conspiratórias adotadas, preferindo então a incoerência, sempre sendo incoerente. Isso mostra a vulnerabilidade e impotência dessas pessoas. A gente vê aqui então algumas frases desse manual de conspiração do Lewandowski e do Cook, que num dos slides aqui depois, se vocês quiserem, eu deixo o link onde encontrar esse manual, né? E aqui uma charge dele, né? Um cartoon, né? Do Jon Snow vendo a temperatura baixando e ele achando tudo muito estranho, porque não é isso que está acontecendo em Westeros, né? Então, vamos lá.
Aqui, então, a gente vai fazer uma comparação entre o pensamento convencional e o pensamento conspiratório das pessoas, tá? A gente vai, antes aqui a gente vê, opa, eu não consigo voltar. Antes aqui a gente vê, né, que o pensamento convencional, ele tem uma organização, ele vai ter um ceticismo saudável, ou seja, a pessoa vai duvidar das coisas, por natureza a gente duvida. Ela é um pouco mais sensível a evidências, ou seja, quando a pessoa encontra as evidências, ela começa a acreditar, ela começa a buscar a razão para interpretar as coisas, né, e acaba buscando a coerência. E pensa se a conspiração é real ou não, né? Agora, num pensamento conspiratório, a suspeita sempre está por trás, ou seja, a pessoa sempre tem aquela mania de perseguição, alguma coisa está acontecendo com ela. A gente conhece uma situação muito parecida com essa na atualidade, inclusive está na presidência. Ela acha que aquelas pessoas estão conspirando contra ela o tempo inteiro, o mundo está conspirando contra. Né? Ela é imune à evidência, você pode apresentar a evidência que você quiser, que ela não vai aceitar, né? E ela está sempre entrando em contradição, ela não consegue manter um pensamento razoável. Então, a gente tem uma conspiração que é imaginada, ou seja, vem da cabeça da pessoa porque ela já tem um pensamento dirigido para esse tipo de comportamento. Por que as teorias conspiratórias elas acabam sendo populares, né? Ou seja, por que elas se alastram? Primeiro, sentimento de impotência. São pessoas que são impotentes em relação ao raciocínio, né, em relação à verdade. Pessoas que têm geralmente, que se sentem impotentes ou vulneráveis, vão ser mais propensas a defender e espalhar as teorias de conspiração. Então vejam, quando a gente observa na internet essas pessoas, geralmente é isso que elas apresentam pra gente. Uma grande impotência e uma grande vulnerabilidade, principalmente de razão, né? Esse fenômeno ele pode ser observado em qualquer fórum, qualquer fórum online, né? Onde o nível de ameaça percebido pelas pessoas é fortemente associado à proposição de teorias da conspiração. Um segundo porquê, né? Explicando eventos improváveis. Da mesma forma, as pessoas tendem a propor explicações conspiratórias para os eventos, que são altamente improváveis. Então, elas começam a propor algumas explicações aleatórias, né? As teorias da conspiração funcionam como um mecanismo de enfrentamento para ajudar as pessoas a lidarem com a incerteza associada à proposição da teoria da conspiração. Outro porquê, lidando com ameaças. As teorias da conspiração permitem que as pessoas lidem com eventos ameaçadores culpando um conjunto de atores, ou seja, a culpa é sempre do outro, né? Então, assim, aquela pessoa que tudo tá dando errado, mas ela não tem nada a ver com aquilo. As pessoas têm dificuldade de aceitar que grandes eventos, por exemplo, né? Por exemplo, a morte da princesa Diana, né? Podem ter causa ordinária, uma causa comum, né? Então, assim, ela vai sempre buscar uma explicação sensacional sobre as coisas para tentar justificar aquilo que para ela devia ser uma grande coisa. Então, uma teoria da conspiração satisfaz a necessidade de que grande evento tem uma grande causa. Então, por exemplo, a mudança climática, para ela existir, ela tem que ter uma grande causa. Por exemplo, um meteoro chegando na Terra, né? Coisas que acontecem só em filme, né? Por exemplo, aquele filme do... tô tentando lembrar agora o nome, no qual tudo congela em questão de semanas, o planeta Terra. Então, assim, isso não tem como acontecer. Então, elas estão sempre buscando grandes razões para grandes eventos, e nem sempre né? Por exemplo, no caso da morte da princesa Diana, se arranjou uma conspiração contra a princesa Diana, que era do governo inglês. O príncipe Charles tinha mandado matar ela junto com a rainha Elizabeth. Era uma grande conspiração. E não simplesmente porque o motorista dela estava embriagado, né? Uma teoria da conspiração satisfaz a necessidade de que um grande evento tem uma grande causa, tal como uma conspiração envolvendo o serviço secreto do Reino Unido, né? Por exemplo, contestando a política dominante. Então, ele vai precisar, né, a teoria da conspiração frequentemente tem uma contestação, tem um caráter de oposição a interpretações políticas que são, vamos dizer assim, hors concours, né, que é a grande maioria que dominam. Grupos conspiratórios costumam usar tais narrativas para reivindicar
a condição de minoria, de oprimido e etc. As técnicas negacionistas, então, né, aqui agora falando um pouco para finalizar, né, a gente vai dar uma finalizada nessas técnicas negacionistas, depois a gente vai ampliar. Essa é a primeira versão, né, do levantamento que o Cook fez sobre como funcionam as técnicas desses negacionistas científicos. Dentro dessas técnicas, ele propõe o Flick, né, que ele conta a história que, na verdade, o que ele queria, né, era poder falar um pouco sobre isso de uma linguagem mais simples, veio de uma ideia, uma palestra que ele teve que dar, que ele viu que a técnica não estava muito, como ele ia explicar, estava muito complicado, então ele decidiu fazer uma técnica um pouco mais simples e arranjou essa expressão Flick, né? E dentro dessas redes sociais, então, né, a gente pode ver esse comportamento de uma forma muito, muito clara. Antes de falar deles, então, a gente vai entender que as redes sociais, elas criaram um mundo no qual qualquer um pode, né, potencialmente, acabar chegando a tantas pessoas quanto uma mídia tradicional, um jornal, a televisão. A falta de moderador nessa questão, né, é uma das razões pelas quais essa desinformação acaba fluindo de forma muito fácil online, né, e acaba tendo um alcance e se espalha muito mais rápido que informações verdadeiras. Frequentemente impulsionada por bots, né, e contas falsas. Do mesmo modo, né, os consumidores de teorias da conspiração são muito mais propensos a curtir e compartilhar publicações conspiratórias no Facebook, numa pesquisa feita. Uma análise recente, né, de tweets feitos sobre o Zika vírus, né, mostrou que o número de disseminadores de teorias falsas era muito maior, né? Na verdade, era mais que o dobro dos que acabavam compartilhando notícias verdadeiras e certificadas. Né? A gente vai dar uma olhada, então, no Cook, como ele organizou essas técnicas negacionistas da ciência. Matéria no qual ele é especialista, né, comportamento humano. Então, ele acabou fazendo doutorado em ciência cognitiva, né, mas ele também é um climatologista e físico, então ele conseguiu juntar tudo isso, isso é muito interessante. Em 2007, então, ele acabou criando um blog, né, o Science Blog Denialismo, né, com tópicos importantes como mudança climática, evolução do HIV, AIDS, etc., né, e percebeu que tinha as mesmas táticas retóricas, né, para semear essa confusão que as pessoas acabam passando. As 5 táticas principais vão ser conspiração, seletividade, escolha seletiva, vai escolher um fato aleatório, que aqui eles vão chamar, né, de cherry picking, né, que é escolha uma cereja, né, e use só ela, né, falsos especialistas, expectativas impossíveis e falácias gerais de lógica, né. O Cook organizou então isso de maneira muito simples, né, principalmente para os jovens poderem aplicar e entender, que é o Flick. Então, ele mudou um pouco os nomes da primeira vez, porque ele ainda sentiu, né, que estava um pouco complicado, e ele vai usar então os fake experts, né, especialistas falsos, logical fallacies, né, que é o L, né, falácias lógicas, impossible expectations, né, expectativas impossíveis, cherry picking, que é escolher uma cereja, e as teorias da conspiração. Tá? Vocês podem encontrar isso no manual que está aqui embaixo, ó, aqui nesse lugar aqui, tá? Vamos pro próximo, então, para finalizar. Então, finalizando, né, esse trabalho só para dar exemplos de como funciona essa caracterização, a gente vai mostrar aqui 3 fatos, 3 mitos, né, e 3 falácias, como funcionam essas 5 técnicas dos negacionistas. O primeiro fato, por exemplo, nosso planeta continuou a acumular calor desde 98, o aquecimento global ainda está acontecendo. O mito, que o aquecimento global tinha acabado em 1998, né? A cherry picking, né, a escolha de uma cereja. Eles olham para uma única região ou curtos períodos, né, e ignoram o quadro médio geral. Outro fato, o aquecimento global é como lançar dados do tempo à sorte, tornando mais provável que haja dias quentes.
Eles pegam que está frio em algum momento, como Donald Trump fez várias vezes ao longo do seu mandato, né? E dizem que o aquecimento global parou porque está frio, né? Eles geram, então, expectativas impossíveis, ou seja, o aquecimento global não significa o fim do tempo frio, apenas que nós temos menos dias frios, né, em comparação com dias mais quentes. E o último tipo, né, no geral, né, as geleiras em todo o mundo, elas estão derretendo, diminuindo numa taxa super acelerada, ameaçando o abastecimento de água para milhões de pessoas. Esse é o fato. Eles geram um mito que tem geleiras ao redor do mundo que estão aumentando, então deve ter acabado o aquecimento global. Eles pegam cherry picking também, né? Escolha uma cereja. Eles pegam uma única geleira que está aumentando de tamanho e aplicam e ignoram todo o resto das geleiras que estão derretendo. Então vocês vejam que é muito metódico isso, ainda que de algumas formas sejam inconscientes. Então hoje a gente viu um pouco dessas técnicas dos negacionistas. A gente vai continuar falando nos programas que eu vou estar sozinha, Rosa dos Ventos explica, e a gente vai dar continuidade depois a contextualização histórica e determinação de conceitos, né, que estão relacionados à ciência ambiental. Hoje a gente viu então essa introdução do movimento de desenvolvimento sustentável. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente volta ao formato entrevista, né? Eu ainda não vou contar o que é, mas é uma grande surpresa porque vai ser de um ponto de vista que vocês não esperam, eu tenho certeza. Eu encontro vocês então na terça que vem, né? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, né? Sigam a Laura, né? Sigam o Politicamente Interagindo. Eu espero vocês na terça que vem. Muito obrigada por estarem aqui comigo.